Esse vídeo é jogo rápido para você que é iniciante. Renda fixa ou renda variável? Quais as diferenças e qual a melhor para investir? Quando a gente está iniciando no mundo dos investimentos, é bem comum que surja essa dúvida, né? É normal, ninguém nasce sabendo de tudo, principalmente num país como o nosso que não tem cultura nenhuma de educação financeira. Então vamos sanar aqui essa dúvida inicial de uma vez por todas. Só que antes, como já é de costume, eu venho aqui no começo do vídeo te pedir para deixar um like aí embaixo e se inscrever no canal no botão vermelho, porque você vai passar a ser notificado todas as vezes que eu soltar vídeo aqui no YouTube, beleza? Todas as aplicações, todas as modalidades de investimento, todas as opções que você tem para investir aí no mercado, elas podem ser encaixadas dentro de um desses dois grupos. Ou é um investimento de renda fixa, ou é um investimento de renda variável. Eu vou deixar para te dar alguns exemplos de investimentos dentro da renda fixa e dentro da renda variável lá para o final do vídeo. Aqui no começo, vamos focar na diferença entre renda fixa e renda variável. Se você quiser saber alguns exemplos de cada um deles, para saber onde começar a investir, onde começar a estudar, fica até o final, assiste esse vídeo inteiro que eu vou te falar lá no finalzinho do vídeo. Vamos começar aqui pela primeira classe, que é a mais simples das duas, a renda fixa. A renda fixa é uma modalidade de investimentos que tem uma rentabilidade previsível. Aqui dentro dessa classe vão entrar todos os investimentos em que você consegue ter uma noção, seja ela exata ou não, de qual que vai ser o seu retorno futuro. Vamos com calma aqui que você vai entender tudo. Os investimentos de renda fixa, as aplicações que vão se enquadrar dentro dessa classe de renda fixa, funcionam como empréstimos. São meros empréstimos, não dá para complicar. Você vai emprestar o seu dinheiro para um determinado emissor, que pode ser um banco ou o próprio governo, por exemplo, e você vai acordar com esse emissor para receber uma determinada taxa de juros e o seu dinheiro de volta, é claro, lá na frente, em um prazo que é acordado entre vocês dois. Essa taxa de juros, que é definida no momento da compra, no momento do investimento, é a sua rentabilidade, é o retorno que você vai ter com esse investimento que você está fazendo. Então, um exemplo bem simplório aqui para você entender. Vamos supor que eu sou o emissor, eu sou o cara que estou querendo pegar um dinheiro emprestado e você tem a disponibilidade para me emprestar. Digamos que eu preciso de R$100 emprestados, você tem esses R$100 emprestados e você decide fazer esse investimento comigo. A gente senta para conversar, toma um cafezinho, tem aquela discussão ali de leve para fechar um contrato e a gente chega num acordo. Você vai me emprestar esses R$100 e eu vou te devolver esses R$100 daqui a um ano, acrescido de uma taxa de 1%. O que está acontecendo aqui? É basicamente um investimento de renda fixa. Você está me emprestando o seu dinheiro e eu estou dizendo que vou te devolver o seu dinheiro daqui a X anos, no nosso caso foi um ano, acrescido de uma taxa de juros que no nosso caso, no nosso exemplo, foi de 1%. Então você vai me emprestar R$100 e daqui a um ano eu vou te devolver R$100 mais 1%, ou seja, R$101. A nossa negociação aqui foi um investimento de renda fixa. A única diferença é que no mundo real, esse emissor não vai ser um youtuber que fala sobre investimentos. Vai ser uma instituição financeira, como um banco ou o próprio governo, ou então uma empresa. E no mundo real também, essa taxa de juros nem sempre vai ser tão simplória assim. Nem sempre ela vai ser fixada em 1%, 2%, 3%. Muitas vezes essa taxa de juros é balizada pelo que a gente chama de indexador econômico, como o CDI ou a taxa Selic, que são taxas de juros da nossa economia. A taxa Selic, por exemplo, ela é definida pelo Banco Central. É o Banco Central que define qual é a taxa Selic, que é conhecida como a nossa taxa básica de juros aqui no Brasil. Ela é a taxa de juros que é utilizada nos empréstimos feitos pelo governo. Atualmente, quando eu gravo esse vídeo, essa é uma taxa de 4,25% ao ano. Quando você estiver assistindo, pode ser que tenha mudado. Tudo depende do Banco Central. É ele que define qual que vai ser a taxa de juros. Mas o ponto aqui é que no mundo real, a depender do investimento que você faz, a taxa de juros, a sua rentabilidade, o seu retorno, não vai ser fixada como no nosso exemplo de 1%. Ela pode ser balizada por um indexador como a Selic. Você vai receber 100% da Selic, por exemplo. Se você abrir aí o seu aplicativo do banco e entrar na parte de investimentos, você vai ver que tem várias opções lá de CDB, por exemplo, que é um investimento de renda fixa, em que você está emprestando o seu dinheiro para o banco. Como eu falei, todo investimento de renda fixa é um empréstimo, e o retorno desse tipo de investimento normalmente é expresso em função do CDI, que é uma outra taxa de juros, bem próxima e parecida com a Selic. Você vai receber, por exemplo, 95% do CDI, 100% do CDI, 105%
5% do CDI, pode variar aqui a depender do investimento que você encontra. Mas a lógica é a mesma, você vai definir no momento da compra qual que vai ser o seu investimento, quanto que você vai emprestar, para qual emissor você vai emprestar, se vai ser para um banco, se vai ser para o governo, se vai ser para uma empresa e etc. E você vai definir ali quando que você vai ter o seu dinheiro de volta e qual que vai ser a taxa de juros, seja ela uma taxa fixada ou dependente de algum indexador. Beleza? É bem simples aqui, realmente não tem complicação nenhuma. Só que tem um ponto que muitas pessoas se enganam. Pelo nome da modalidade de investimento ser renda fixa, o que você vai receber é fixo, muitas pessoas acreditam que é um investimento sem risco. E isso daqui é uma grande mentira. Não existe investimento sem risco. Até dentro da renda fixa, nós vamos ter riscos diferentes para cada tipo de investimento que você escolher. A diferença aqui é que o risco vai ser normalmente mais baixo do que o risco da renda variável, a outra classe que a gente já vai conversar um pouquinho sobre ela. Mas todo investimento possui risco. Se tem alguém te oferecendo algum investimento sem risco, pode ter certeza que é uma pirâmide, algum esquema fraudulento, essa pessoa quer roubar o seu dinheiro. Todo investimento possui risco. E no caso da renda fixa, esse risco é o que a gente chama de risco de crédito, ou default em inglês. É bem simples, você consegue chegar nessa conclusão por conta própria. Se a gente está fechando um acordo aqui e você está me emprestando dinheiro para eu te devolver no futuro, qual que é o risco dessa nossa negociação? É eu ser um pilantra e não te devolver o dinheiro no futuro. É eu te dar o default, eu te dar um calote. Esse que é o risco da renda fixa. É claro que no nosso exemplo hipotético aqui, você está emprestando dinheiro para mim e eu sou uma pessoa confiável. Sei. Eu jamais te daria um calote. Mas no mundo real, quando você empresta para empresas, para bancos ou para o governo, esse calote pode acontecer. Eles não são tão confiáveis, então você precisa averiguar um pouquinho mais, tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas esse que é o risco, é você emprestar o dinheiro para uma determinada instituição, o emissor do investimento, o emissor do título de renda fixa, e esse emissor não te devolver o seu dinheiro, não cumprir com o que foi acordado. E aí, como eu te prometi, nós temos vários tipos de investimentos diferentes dentro da renda fixa. Nós temos, por exemplo, os empréstimos que você faz para o governo. Temos 3 modalidades de empréstimo para o governo: Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA. O que vai mudar aqui é a forma como a sua rentabilidade é expressa. No Tesouro Pré-fixado vai ser uma rentabilidade fixa, no Tesouro IPCA vai ser uma rentabilidade que acompanha o IPCA, que é a nossa inflação aqui no Brasil, e no Tesouro Selic vai ser uma rentabilidade que acompanha a taxa Selic, a taxa que é definida pelo Banco Central. Você pode emprestar dinheiro para um banco, para uma instituição financeira, por exemplo, e aí nós teríamos os CDBs, que são bem famosos também aí no mundo da renda fixa. Se você tem um gerente de banco, eu tenho certeza que ele já te ofereceu um CDB. E aí cada banco vai ter o seu CDB. A gente vai ter o CDB do Itaú, o CDB do Santander, o CDB do Banco Inter e por aí vai. Cada banco, cada instituição financeira vai ter o seu próprio CDB. Normalmente, como eu te falei, a rentabilidade dos CDBs é ali em função do CDI, que é a taxa de juros bem próxima e parecida com a Selic que eu te falei. Mas podem ter outros formatos também de rentabilidade. Cabe a você aí averiguar o que é que faz mais sentido para o que você está buscando. E é claro o que é que está sendo ofertado pela instituição que você usa para investir, seja ela um banco, o seu banco mesmo, ou uma corretora independente. E enfim, existem várias outras modalidades dentro da renda fixa também. A gente tem a LCI e a LCA, que também são empréstimos que você faz para o banco, só que com uma finalidade específica para esse dinheiro. O banco vai ter uma finalidade específica para o dinheiro que ele está pegando emprestado de você. A gente tem as debêntures, que seria um empréstimo para uma empresa, e por aí vai. Tem vários tipos de empréstimos diferentes. E o que você precisa se atentar aqui antes de investir é, obviamente, o risco de crédito, o risco de default. A depender da instituição que você está emprestando o seu dinheiro, você vai ter um risco maior ou menor. Normalmente, o governo é a instituição com o menor risco que tem para você emprestar o dinheiro. Então, Tesouro Selic, Tesouro IPCA e Tesouro Pré-fixado normalmente são menos arriscados no ponto do risco de default do que outras modalidades da renda fixa. Porque é bem simples, né? Se você investe num CDB de um banco, por exemplo, empresta dinheiro para um banco, esse banco pode quebrar e ele vai te dar o calote. Mas para o governo quebrar é algo muito mais difícil. Para um governo declarar falência, todas as outras instituições do país já teriam declarado falência também. Porque ele vai fazer o que for possível ali, até alterar leis se for preciso, para não declarar falência. Se for preciso confiscar bens de outras instituições, pode ter certeza que ele também vai fazer aí utilizando a sua força, o seu aparato estatal. Então o governo normalmente é a instituição mais segura do país e, consequentemente, a que tem o menor risco de crédito, a que tem o menor risco de te dar
um calote. Tudo bem que a gente tem algo no mercado que é conhecido como calote branco, que é quando o governo até te paga o que ele prometeu, ele não te dá o calote, mas ele faz isso através da emissão de moeda. Ele imprime muito dinheiro para conseguir pagar todo mundo que ele pegou dinheiro emprestado. E aí a inflação por ter imprimido tanto dinheiro é tão grande que é quase como se ele não tivesse te pagado, porque ele inflacionou tanto a moeda que a rentabilidade que você teve não serviu para nada. É o que a gente chama de calote branco. O governo não te dá o calote, mas na prática é como se fosse a mesma coisa. Isso daqui pode acontecer, é um mecanismo que o governo pode utilizar, mas é ainda assim a instituição mais segura que a gente tem para investir dentro da renda fixa, para emprestar o nosso dinheiro dentro da renda fixa. Mas partindo aqui então para a renda variável, as definições são as opostas. A renda variável é uma modalidade de investimento que a gente não tem uma rentabilidade previsível. Na renda fixa a gente consegue prever qual que vai ser a rentabilidade, na renda variável não. Então aqui dentro da renda variável vão entrar todos os investimentos que você faz sem saber, sem ter uma noção de qual que vai ser o seu retorno futuro. Os investimentos de renda variável, eles podem até performar de forma negativa, ou seja, você pode perder dinheiro ao invés de ganhar. Então, teoricamente aqui é uma classe de investimentos mais arriscada do que a renda fixa. E aí, como nada é de graça no mundo, por ter um risco maior, você também vai ter uma possibilidade de retorno maior para compensar o risco. Se você só tem um risco maior, mas rende menos do que a renda fixa, não faz sentido, né? Então, para ter um risco maior, ela também tem ali uma possibilidade de retorno maior. Você pode ganhar muito mais dinheiro na renda variável do que ganharia na renda fixa, mas você também pode perder muito mais do que perderia na renda fixa. E aí, dentro da renda variável, a gente tem algumas modalidades de investimento que são justamente o foco do meu canal. São a maior fonte de produção de conteúdo que eu tenho aqui no YouTube e lá no Instagram. São os investimentos na bolsa de valores, por exemplo, em ações, em fundos imobiliários, em stocks, REITs e ETFs lá nos Estados Unidos, por exemplo, investimentos no exterior e várias outras modalidades. Nós temos vários tipos de investimento diferentes aqui dentro da renda variável. Mas a principal diferença que você precisa entender aqui entre renda fixa e renda variável é a essência do investimento. Como eu te falei, renda fixa é um empréstimo. Você está emprestando dinheiro para alguém, emprestando dinheiro para uma empresa, por exemplo. A renda variável não é um empréstimo, é uma participação patrimonial. Você está se tornando sócio do ativo que você está comprando. Você está tendo direito ali a participar do seu patrimônio. Vou te dar aqui um exemplo bem simples, comparando as debêntures da renda fixa, que é um tipo de investimento que você empresta seu dinheiro para uma empresa, e as ações dentro da renda variável, que são pequenas partes de uma empresa. Quando você compra uma ação, você está comprando uma pequena parte de uma empresa e se tornando sócio dessa empresa. Você vai ter o direito de participar ali do patrimônio dessa empresa. Você está comprando um valor patrimonial. Imagina aí que essa empresa é uma padaria. Se você está investindo numa debênture, o que você está fazendo é pegar o seu dinheiro e emprestar para essa padaria. Essa padaria vai utilizar o seu dinheiro para algum projeto de expansão, por exemplo, e vai te devolver no futuro acrescido de uma taxa de juros. Se ao contrário, ao invés de investir em uma debênture, você compra ações dessa padaria, você está comprando uma participação societária. Você não está emprestando dinheiro para a padaria, ela não vai te devolver no futuro acrescido de uns juros, mas você passa a ter o direito de participar do seu patrimônio, dos seus lucros, dos seus resultados, e você pode ser muito mais remunerado por isso do que o investidor que investiu nas debêntures, que só emprestou o seu dinheiro para a padaria. Se você empresta o seu dinheiro para uma padaria e ela usa o seu dinheiro para expansão e depois te devolve acrescido de juros, a sua participação nessa empresa acabou. Se você compra uma ação dessa padaria, ela investe esse dinheiro em um projeto futuro e continua investindo pelos próximos 30 anos, você continua participando dos resultados, recebendo a sua parte dos lucros, mesmo tendo feito o investimento uma única vez. Essa que é a grande diferença entre renda fixa e renda variável. A renda fixa você vai ter um risco menor, na teoria, e você vai ter uma expectativa de retorno também menor. Na renda variável, como você corre um risco maior, você também tem naturalmente uma expectativa, uma possibilidade de retorno bem maior. Entendido? É bem simples aqui, não tem muito como complicar as coisas. Uma pergunta que sempre surge quando a gente faz essa diferenciação entre renda fixa e renda variável é qual das duas é a melhor para investir. E a resposta que eu tenho para te dar aqui é nenhuma. Não existe uma resposta para essa pergunta, não existe melhor ou pior dentro da renda variável. São classes de investimento diferentes, com riscos e retornos esperados diferentes e propósitos diferentes dentro de uma carteira de investimentos. Tudo vai depender dos seus objetivos, do que você quer construir com os seus investimentos e do seu apetite ao risco, o quanto que você tolera colocar na renda variável e o quanto que você
não tolera e tem que ficar na renda fixa, beleza? O ideal aqui é você se entender, você se descobrir e diversificar nas duas classes de investimentos, ter tanto renda fixa quanto renda variável. Fechado? Então se você gostou desse vídeo, não esquece aqui de deixar um like e se inscrever no canal. Eu espero que essa diferença tenha ficado clara aí pra você. Se inscreve no canal e deixa o like então, porque você me ajuda muito e também passa a receber as notificações de todos os meus próximos vídeos. Aqui na descrição eu vou deixar todos os meus links, incluindo do meu Instagram. Passa a me seguir por lá também, que eu tô postando muito conteúdo de qualidade diariamente. E aqui na tela agora eu vou colocar um outro vídeo que eu já trouxe pro canal, que também é de muita qualidade e é a minha recomendação para você assistir na sequência, continuar aprendendo um pouquinho sobre esse mundo dos investimentos. Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você no próximo vídeo.